Posso falar a verdade? A Ferrari já tem um carro absurdo, mas a questão nesse ano é que o objetivo dela não é ter só um carro absurdo, é ter um carro praticamente perfeito. O jeito que a Ferrari está pensando em construir carros mudou completamente. E agora, o erro não é só mais o motor, é o carro como um todo. Por mais que ela tenha um carro quase perfeito na Fórmula 1, ela não precisa ter um carro quase perfeito. Ela quer ter um carro perfeito de fato. Existem problemas no chassi que precisam ser corrigidos. E mesmo tendo o melhor chassi da Fórmula 1 com a aerodinâmica mais eficiente, o SF26 tem como objetivo ser imbatível nessa temporada da Fórmula 1 até o GP de Abu Dhabi, isso se ele acontecer. Eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo é tão técnico. Eu adoro vídeo desse jeito. Eu vou até pegar meu carrinho ali atrás daqui a pouco para apresentá-lo, né? Esse vídeo aqui é para quem é fã hardcore da Fórmula 1. Esse tipo de vídeo geralmente não tem muitas visualizações, então preciso da sua ajuda assistindo em primeiro lugar o vídeo inteiro, porque ele é muito técnico, ele é muito interessante. Em segundo lugar, curtindo o vídeo aqui embaixo, porque dessa forma, com a sua curtida, o YouTube entende que esse vídeo tem valor e manda para mais pessoas que são apaixonadas pela parte mais técnica, mais de engenharia, né, da Fórmula 1. E em terceiro lugar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque dessa forma o YouTube entende que você quer se tornar um membro aí, ou vamos dizer assim, um cara mais assíduo. E em quarto lugar, eu acho que é a mais importante. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no final dele para pelo menos duas pessoas que gostam da engenharia por trás da Fórmula 1 e talvez até mesmo tifose aí, pessoas que torcem pela Ferrari na maior categoria do automobilismo mundial. Como eu sempre digo, um dos jornais que eu mais gosto é o Auto Racer italiano. E ele trouxe uma reportagem espetacular. Ela é tão espetacular que eu quase grifei ela inteira. Como vocês podem ver aí, ela tá todinha grifada. O objetivo é que vocês entendam os principais problemas da Ferrari. Nessa última semana eu já falei a respeito da mudança do motor com o Adu 2, né? O objetivo da Ferrari é ganhar um pouco mais de potência, principalmente nas rotações mais altas, e com essa potência um pouco mais elevada em rotações altas, ela consegue mais velocidade final, que é um dos grandes problemas da equipe nesse ano de 2026. Até aí tudo certo. Só que a Ferrari, mesmo ela tendo uma altíssima velocidade, sendo um carro espetacular em curvas de baixa, média e alta velocidade, ela ainda tem algumas características que ela pode melhorar. E aí a potência não fala tudo a respeito de um carro. Na verdade, talvez um carro hiperpotente seja muito mais lento do que um carro pouco potente, mas muito rápido de curva. E a Ferrari tem sim alguns defeitos importantes que foram trazidos pelo Auto Racer italiano e com muita, mas muita profundidade. Para isso, eu vou pegar um carrinho meu que eu tenho ali atrás. Então, você espera só um minutinho. Para não cometer a heresia de pegar um carro da Mercedes para explicar a respeito de um vídeo da Ferrari, eu peguei um carro da McLaren do Ayrton Senna, né? Aí, acho que tá perdoado, né? Vamos explicar com esse carrinho aqui como que a Ferrari reage em cada uma das curvas segundo o próprio Auto Racer e, claro, explicando como engenheiro, como ex-piloto, etc, né? Aqui no artigo, ele começa introduzindo toda essa questão e explicando o seguinte: o limite do SF26 surge quando você precisa completar a rotação e transferir rapidamente o torque para as rodas traseiras. Em curvas lentas, a Ferrari nem sempre transforma a qualidade da entrada em uma saída igualmente competitiva. A combinação de carga lateral e demanda longitudinal pode produzir um deslizamento maior do que o ideal. Até aqui já é interessante. Qual que é o grande problema da Ferrari então? Hoje ela tem uma frenagem muito interessante, provavelmente por conta dos freios Brembo também. E ela tem uma entrada de curva muito assertiva. Então imagina, o carro vem, ele freia, entra na curva. Então vamos lá. Ele acelera, freou, entrou na curva. Esse trajeto, a Ferrari é simplesmente espetacular. O melhor carro
do ano de 2026 por conta da sua estabilidade. Fez o trajeto? Tá fazendo a tomada de curva, começa a acelerar, sabe o que acontece? Vamos girar, imagina você tá vendo o carro fazendo curva em um ângulo de cima, tá? Você tá tendo uma vista superior. No momento em que ele começa a fazer essa curva, o que acontece? Tem uma força lateral, que é o que o artigo falou, uma força lateral, então está empurrando o carro aqui para o lado, e também tem uma força longitudinal. O que é essa força longitudinal? A aceleração. Então tem uma força empurrando o carro para frente. Estes pneus traseiros aqui acabam se tornando o alvo dessas duas forças. O alvo principal. Eles precisam suportar uma força lateral e longitudinal ao mesmo tempo, porque eles são os pneus de tração. O que acontece em boa parte dos carros de corrida e é o que está acontecendo com a Ferrari. Essa força, essas duas forças somadas estão gerando deslizamento. Então, o carro vem fazendo a curva, acelerou, ele desliza e faz a curva deslizando. Esse deslizamento causa problemas sérios para o carro. Perda de tempo, aquecimento dos pneus e várias outras questões muito importantes e que realmente acabam sendo problemáticas, tá? Para qualquer carro de corrida. Qual é o objetivo da Ferrari pensando em toda essa situação? É conseguir modificar o carro para que isso não aconteça mais. Mas quais são as consequências reais disso tudo? A Ferrari realmente perde nesse quesito, nas saídas de curva, ou será que ela ainda é melhor, mesmo que não seja tão melhor assim que as outras equipes? Eu vou explicar sobre isso agora, mas antes, queria convidar você a conhecer um pouco mais a Minimal Club, que é a parceira oficial aqui do canal Drive ID. A gente está com uma promoção muito legal, que é uma promoção compre 3 camisetas, leve a 4ª de graça e mais uma carteira. E assim, com essa promoção você consegue garantir que você vai renovar seu guarda-roupa quase inteiro e claro, com camisetas de altíssima qualidade. Olha só o quanto ela estica, tá, galera? E volta para o tamanho normal. É simplesmente espetacular. São camisetas feitas de algodão egípcio, que por isso é a fibra mais rara do planeta, fibras longas que não dão aquelas bolinhas e além disso mantém a cor por muito mais tempo, muito mais lavagens e claro, um corte feito para o corpo masculino, até porque esse corte destaca os ombros, o peitoral e disfarça aquela barriguinha de chope que quase todo homem tem. Isso tudo por um preço muito legal, muito especial, que eu tenho certeza que você pode arcar, que você vai gostar e, claro, você pode dividir em quantas vezes aí o site permitir, são muitas vezes para ter um guarda-roupa praticamente novo. Não perde a oportunidade, link aqui embaixo na descrição, é o primeiro link que eu deixei, e utilize o cupom DRIVEID, porque assim você ganha um desconto no momento da sua compra e ainda indica para a Minimal Club que você veio através do canal Drive ID. Isso ajuda muita gente a dar aquela moral com a marca e, claro, além disso, ajuda você a pagar mais barato no momento da compra da sua roupa. Não perde essa oportunidade, porque é uma oportunidade praticamente única para você ter roupas de qualidade e que duram muito tempo no seu guarda-roupa. Continuando a falar aí a respeito da Ferrari. A combinação de carga lateral, esse aqui eu já li, deslizar provoca um aumento da temperatura, reduz a aderência e força o piloto a controlar o acelerador. O SF26 perde eficácia quando precisa aplicar torque repetidamente sem levar a traseira além da janela térmica correta. Talvez você não esteja entendendo, mas lembra que eu falei que o carro desliza na saída da curva? Esses pneus traseiros aqui, que foram os pneus que eu me referi agora há pouco, eles acabam fazendo o quê? Entrando em atrito muito sério com o asfalto. Esse atrito superaquece esses pneus aqui, os dois pneus traseiros, tá? Esse superaquecimento precisa ser controlado pelo piloto. Por quê? Porque ele pode gerar blistering, que são aquelas bolhas de ar que são geradas porque o pneu literalmente ferve. Além disso, isso também gera aqueles grainings, que são os macarrõezinhos, etc. Gera um desgaste excessivo. E além dessa questão, sair da janela térmica ideal dos pneus reduz a aderência desses mesmos pneus. É sempre muito problemático, tá? Sair dessa janela
de temperatura ideal. Os pilotos fazem o quê? Para que isso não aconteça, eles reduzem a aceleração e permitem apenas que o carro não deslize. Dessa forma, o tempo que eles ganham na aproximação, na entrada da curva, é perdido nessa saída de curva, na tentativa de manutenção da temperatura desses pneus, justamente para garantir um melhor gerenciamento e também mais aderência no médio e longo prazo. Zandvoort, justamente por isso, é uma ótima pista para a Ferrari trazer uma nova especificação. É um bom banco de testes para essa segunda parte, né, do campeonato de 2026. E é por isso que a Ferrari vai trazer um terceiro grande pacote aerodinâmico já para a próxima corrida no GP da Holanda. O objetivo não é apenas aumentar a velocidade máxima, mas melhorar a transição entre a configuração de curva e de baixo arrasto aerodinâmico, que é na hora que abre as asas, fecha as asas, etc. Eles querem ganhar pelo menos 2 décimos por volta. E claro, também garantindo aí uma melhora nas saídas de curva com isso tudo. Claro que uma mudança aerodinâmica, né, não deve ajudar tanto as saídas de curva, pelo menos não em pistas de baixa velocidade, né, curvas de baixa. O GP de Zandvoort tem mais curvas de média e de alta, mas nas curvas de baixa talvez a Ferrari ainda tenha algumas poucas dificuldades. Monza, a Ferrari deve trazer aí o ADU 2, onde ela deve ganhar pelo menos 15 cavalos de potência. Como eu já falei em outro vídeo, aqui fala 10 cavalos, né? Mas tem vários jornais, a maioria traz 15 cavalos no mínimo, podendo chegar até 30 cavalos de potência acrescidos à unidade de potência da Ferrari hoje em dia. E aí, um motor mais forte só pode ajudar se o carro transferir o torque de forma eficaz. Se o piloto for forçado a reduzir a aceleração, isso não adianta em nada, e é por isso que a Ferrari precisa dessas atualizações no chassi, que devem ser testadas principalmente em Austin. Isso quer dizer que a Ferrari vai fazer as atualizações do chassi só lá no GP dos Estados Unidos? Negativo. Na verdade, ela deve trazer essas atualizações no decorrer das próximas corridas, talvez até mesmo já no GP de Zandvoort. Mas Austin é o melhor lugar, justamente porque é uma pista que cobra muito do motor, cobra muito do chassi e também cobra muito da aerodinâmica do SF 26. Olha só o que diz, inclusive, esse artigo do Auto Racer. O desenvolvimento terá que manter o equilíbrio consistente e garantir um suporte mais constante na traseira quando o motorista voltar para o acelerador, nas saídas de curva justamente. O veredito final, inclusive, do Auto Racer é só que serão necessários 3 passos, não para a Ferrari melhorar. Não é para a Ferrari começar a ganhar corridas, porque ela já ganha. Não é para a Ferrari se tornar a segunda melhor equipe. É preciso 3 passos para que a Ferrari se torne de fato a referência, tá? Ampliar a janela aerodinâmica em Zandvoort, reduzir o arrasto do motor, o problema do motor com a ADU 2 em Monza e melhorar a tração e o gerenciamento traseiro em Austin. Será a capacidade de transformar o torque em aceleração sem superaquecer as rodas traseiras que determinará se a Ferrari pode se tornar o carro mais completo da segunda metade da temporada da Fórmula 1. É claro que a Mercedes também deve trazer algumas melhorias para o carro dela. Isso deve atrapalhar a Ferrari, né, nessa diferença entre as duas equipes, mas também é importante lembrar que a Mercedes hoje não tem o mesmo budget, o mesmo orçamento que a Ferrari tem para fazer isso tudo, já que ela gastou boa parte aí do seu dinheiro no início da temporada. A Ferrari não fez isso. A Mercedes precisa consertar a confiabilidade do seu motor. A Ferrari tem um motor confiável e que é rápido também. Então hoje a vantagem de fato está com a equipe italiana. Ela precisa melhorar o carro? Precisa. Ela precisa consertar o SF26? Precisa sim. Mas os objetivos dela são muito palpáveis, muito reais e muito prováveis de serem alcançados até o final desse ano de 2026. E se assim acontecer, a chance de Hamilton, Leclerc e até a Ferrari como um todo no campeonato de construtores chegar na Mercedes e até ultrapassar só cresce e de fato acaba se tornando cada vez mais real. Você acredita que a Ferrari vai ser o carro imbatível na Fórmula 1, como é o desejo, por exemplo,
do próprio Frederic Vasseur? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde novos vídeos aqui no canal. E acesse o link aqui embaixo na descrição, o primeiro link, porque assim você vai ter acesso às melhores camisetas masculinas do Brasil para você vestir hoje mesmo, tá? Não perde essa oportunidade, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.